Boa noite pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Boa noite, Paula, boa noite a todos que estão chegando aqui no nosso Instagram. Já deixei fixado aqui o nosso tema de hoje. Como vocês estão, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez, mais uma semana que estamos aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite, Leila. Muito obrigado, pessoal. Hoje nós falaremos de um tema muito interessante dentro da filosofia. Agradeço a presença de todos aqui mais uma vez. Nós já tivemos, se eu não me engano, 3 lives, né? 3 lives semanais nas últimas semanas. Falamos sobre o banquete de Platão, falamos sobre o mito da caverna, falamos sobre também o mito de Sísifo na última semana. A Letícia falou pela primeira vez por aqui, seja bem-vinda, Letícia. Nós realizamos essas lives por aqui, toda semana, na quarta-feira, às 19 horas, e hoje estamos aqui mais uma vez, e o nosso tema de hoje já está fixado por aqui, que será sobre a ataraxia, como ter um espírito imperturbável. A pergunta de $1 milhão, digamos assim, né? E nós temos esse tema, que é muito antigo na filosofia, e ele tem 2 frentes que nós podemos responder diante dessa pergunta. Como ter um espírito imperturbável? A primeira frente é a frente estoica, que é a que eu mais me aprofundo por aqui no nosso Instagram, tanto que o nosso nome, né, plano estoico. E a segunda frente é a frente epicurista. Essas 2 correntes filosóficas responderam a mesma pergunta. Como ter um espírito imperturbável? E diante de um termo que surge lá no período helenístico, chamado ataraxia, que é exatamente o que vamos falar por aqui hoje. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos que estão comentando por aqui. Vamos lá, pessoal. Já estou aqui com 2 livros que eu vou utilizar para sugerir a nossa temática de hoje, 2 fontes nas quais você pode se basear. Primeiro, o Manual de Epicteto, que é justamente a fonte estoica sobre o que vamos falar. E segundo, Cartas de Epicuro, ou Carta a Meneceu, que é basicamente onde eu vou me basear melhor. Esse livro ele possui 3 cartas principais de Epicuro e a última fala sobre a felicidade, que é o que vamos falar aqui da ataraxia. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, nós temos que entender o contexto que tem o surgimento desse termo ataraxia. A filosofia, quando ela nasce na Grécia, ela tem o propósito de buscar respostas e realizar perguntas que antes eram respondidas através do mito, através do mitos, através da crença, através dos deuses, através de tudo aquilo que nós conhecíamos naquela época como Zeus, Hades, Hera, Poseidon, isso e aquilo. E aí nós chamamos esses primeiros filósofos de filósofos da natureza, os pré-socráticos. E aí depois surge um cara na filosofia que rompe com tudo, que é justamente Sócrates. Os pré-socráticos e os pós-socráticos já demonstram a importância de Sócrates, o cara que teve um marco temporal na história da filosofia. E a filosofia deixa de questionar sobre a origem, sobre o começo, e passa a questionar sobre as ideias. Sócrates é o cara que faz isso. Ele questiona sobre o bem, sobre a virtude, sobre o ser humano, sobre a política, sobre tudo. Ele começa a tratar de assuntos mais práticos, assuntos mais palpáveis para a alma humana. E aí o mundo vai discorrendo, o tempo vai passando, e nós chegamos por volta ali de 350 a.C. Em 350 a.C. nós temos o início de um período chamado período helenístico. O período helenístico na filosofia é marcado por uma grande coisa, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o cara que conquistou todo o mundo antigo, que nós conhecíamos naquela época, conquistou o norte da África, conquistou quase todo o leste europeu, a Grécia, a Índia, todos aqueles territórios ali, e ele unifica tudo de uma vez. E o que acontece nesse período helenístico, professor? Muitos problemas. O primeiro deles, a queda da democracia grega. O povo grego já não tinha mais identidade, o povo grego já não tinha personalidade. E a democracia na Grécia era muito valorizada. O fato de você ser um cidadão grego que participa da política era um fator valiosíssimo. E agora que já não existe mais a democracia, o povo grego perde sentido. Nós temos a unificação dos povos. Alexandre o Grande promovia casamentos entre indianos e gregos, entre macedônicos e indianos, entre egípcios e gregos, e assim nós temos todo aquele embolo de culturas que pode ser, de uma certa maneira,
algo bom, digamos assim, no sentido de unificar, no sentido de pacificar, porque até aquele período da guerra a Grécia vivia em conflitos, mas nós temos uma bagunça. Imagine que o seu vizinho começa do nada a morar dentro da sua casa agora, e vocês vão viver da mesma maneira, vão viver da mesma forma, e agora a criação dele, que é outra, diferente da tua, vai ser unificada com a sua. Nós temos um conflito claro que vai acontecer aqui. E é exatamente o que acontece nesse período helenístico. Alexandre o Grande, ele promove a unificação de todos esses povos, e é daí que vai surgir o nome helenístico, porque agora eles não são mais os gregos, eles são chamados de os helenos. Então todos aqueles que faziam parte do Império Alexandrino eram chamados de helenos. E aí surge o período helenístico. E com essa série de problemas culturais, problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos, o que acontece? A filosofia se volta para esses problemas. É justamente nessa época que a pergunta, que é o tema da nossa live de hoje, faz mais sentido ainda. Como ter um espírito imperturbável? Como que um grego naquela época teria um espírito imperturbável se agora ele não vota, se agora ele não participa da política, se agora ele tem vários outros povos convivendo ali com ele no mesmo território e um colapso moral, um colapso social e um colapso político está acontecendo? E é o mesmo contexto que nós tínhamos naquela época que acontece também aqui. Hoje você pode até não ter a questão, digamos assim, do povo ser unificado, de você perder a sua liberdade, isso e aquilo, que ainda assim é bem contestável. Mas você vive vários problemas. O ser humano nunca deixou de enfrentar adversidades. E é nesse momento difícil que a filosofia se volta para essa resposta diante de adversidades. E é aí que surge um termo chamado ataraxia. A palavra ataraxia, ela significa imperturbabilidade de espírito. Você ter uma alma imperturbável. E esse termo ele surge em um contexto muito legal, que é no meio de uma navegação onde nós temos Pirro de Elis, o pai do ceticismo, um grande filósofo helenístico, que estava navegando ali no mar Egeu e ele começa a enfrentar uma tempestade. E aí todos olham para o comandante, que era Pirro de Elis, esperando que ele ficasse ali desgovernado, ficasse totalmente aterrorizado com a situação, com medo, tremendo, gritando, igual todos os outros tripulantes. Mas não, ele estava tranquilo, ele estava sereno, e um historiador da época chamado Diógenes Laércio, ele escreve: Pirro de Elis estava em estado de ataraxia, ele estava com o espírito imperturbável. Como assim, professor? Como que aquele cara, no meio de uma tempestade, governando uma tripulação totalmente horrorizada, conseguia manter o estado de serenidade, conseguia manter essa imperturbabilidade de espírito? É daí que nós temos o surgimento desse termo, que significa que a vida ela nunca vai te proporcionar um mar calmo. Você nunca terá as condições perfeitas. Você nunca vai ter todas as condições ideais para se viver. Se você espera a perfeição para ter paz, se você espera a perfeição para ter imperturbabilidade, você nunca terá. Se você se condiciona a fatores externos, ao mar calmo, ao vento tranquilo, à brisa serena, você nunca possui tranquilidade na alma, pois a vida ela não é pacífica no nível de perfeição, mas ela é pacífica no nível de harmonia. O que é a harmonia? A harmonia é a filha de Afrodite, deusa do amor, e filha de Ares, deus da guerra. Diante desses opostos nós temos um equilíbrio. É daí que vem a ataraxia. É do equilíbrio de você entender que pouco importa o quão revolto está o mar. Pouco importa o nível da tempestade que você está enfrentando. O que importa é como você lida com isso a partir do lado de dentro. Pouco importa se o vento bate para o norte, para o leste, para o oeste, para o sul. Mas importa para que lado eu viro a minha vela. É exatamente isso que Pirro de Elis estava praticando ali no seu contexto para estar, como diria Diógenes Laércio, aquele historiador, em estado de ataraxia. Essa é a ataraxia. É a imperturbabilidade do espírito, mesmo quando tudo ao seu derredor te coloca em um contexto de perturbação. Mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Mesmo quando tudo ao seu redor te dá medo, te dá angústia, te dá ansiedade. Essa é a ataraxia. E como eu disse para vocês, a ataraxia ela surge no período helenístico e ela vai ser correspondida em duas grandes escolas. A primeira escola que nós temos é o estoicismo. O estoicismo surge lá por volta de 300 a.C. com um cara chamado Zenão de Cítio. E aqui nós temos um outro pensador estoico que é Epicteto. E eu deixo a sugestão desse livro aqui para vocês.
Epicteto ele vai surgir anos depois em Roma, na região da Frígia, e ele vai ser conhecido como filósofo escravo. Ele nasce na condição de escravidão. Então me diz um cara que estaria mais perturbado do que esse daqui que era um escravo. Não existe. Ele era um cara que não tinha nem nome. A palavra epicteto do grego significa o adquirido. Ele já nasce na condição de escravo, é levado para Roma e por lá ele vive até seus 40, 50 anos de idade sendo um escravo. E aí nós temos toda a história de Epicteto que é relatada nesse manual através de sua filosofia de vida, e ele fala algo que o estoicismo explica de uma maneira maravilhosa para você praticar a ataraxia. Como que eu tenho um espírito imperturbável, professor? A primeira coisa, dividindo o que você controla e dividindo o que você não controla. O mundo, ele funciona em uma dicotomia. Existem coisas que eu controlo e existem coisas que eu não controlo. Eu controlo a maneira como eu reajo diante da vida. Eu controlo meus pensamentos, eu controlo minhas ações, eu controlo minhas reações, mas eu não controlo o fato do tempo estar passando. Eu não controlo o fato que mesmo que eu dê o meu melhor, vocês não gostem dessa live. Eu não controlo o fato de que as pessoas podem me criticar. Eu não controlo o fato que as pessoas não gostam de mim. Existem coisas que eu controlo, existem coisas que eu não controlo. Essa é a primeira coisa que você deve ter na sua mente para ter um espírito imperturbável. Como que eu tenho um espírito imperturbável, professor? Entendendo que nem tudo está nas suas mãos. O ser humano, ele é insignificante. E ele é insignificante em um nível que nós, às vezes, esquecemos. Você daqui 120, 130 anos já não vive mais. Ninguém se lembra do teu nome, ninguém se lembra de você. Você vai ser um mero retrato num instante. Daqui a algum tempo você já nem sabe se tem saúde. Daqui a algum tempo você já não sabe nem se tem cognição, se você vai conseguir formular uma frase inteira. A nossa saúde é precária, o nosso tempo é precário, o nosso ego é totalmente fragilizado. Todas essas coisas nos colocam em nossos devidos lugares, para que você sente na cadeira como um aprendiz e entenda, a sua grandeza é reconhecer a sua pequenez. Essa é a primeira lição estoica que todos devem aprender. Você não controla tudo. Deixe de ser maior do que você realmente é. Pare de querer parecer ser maior do que você realmente é. Pare de tentar controlar as opiniões alheias. Pare de se preocupar com as expectativas alheias. Pare de querer suprir as demandas do mundo. Comece a focar no que está no seu controle. A ataraxia começa em você entender que pouco importa a força das ondas, mas sim a qualidade do teu barco. Pouco importa para que lado batem os ventos, mas sim para que lado eu viro as minhas velas. Pouco importa o que os outros acham de mim. O que importa é o que eu acho de mim mesmo. Qual é a minha opinião sobre mim? Será que eu vivo de acordo com minha essência? Será que eu sou quem eu realmente quero ser? Será que as pessoas que eu amo estão se agradando com a minha postura? É essa a minha preocupação. Eu me preocupar com o que eu controlo. A ataraxia começa aqui, na dicotomia do controle. E eu digo mais, quanto mais você foca naquilo que você não controla, menos livre você é. Se você foca muito nas opiniões alheias, você nunca é livre. Se eu estivesse aqui preocupado, nossa, será que estão gostando da live? Será que as pessoas estão gostando da forma como eu estou explicando, da forma como eu estou falando? E aí eu vou me preocupando com isso, com aquilo e um monte de coisa e eu esqueço do conteúdo e aquela minha essência do professor que gosta de ensinar dessa maneira é deixada de lado. Eu sou um cara livre nesse contexto? Jamais. Eu vou ser mais um Pablo Marçal da vida que fala um monte de frases de efeito para agradar o público, o famoso sofista, e eu que fico de lado. Ou seja, a minha liberdade, o fato de eu ter imperturbabilidade no meu espírito, está diretamente ligado ao fato de eu conseguir distinguir aquilo que eu controlo e aquilo que eu não controlo. E aqui vem uma notícia ruim para você. Grande parte da vida você não controla. Se nós conseguíssemos traçar assim uma porcentagem entre quantos por cento você controla e quantos por cento você não controla, facilmente 99,9999% da vida está fora do seu controle. O tempo, as pessoas, os acontecimentos, o destino, as adversidades, tudo isso está fora do seu domínio. Você é uma poeira cósmica, como diria Carl Sagan. Você é uma poeira cósmica que está de passagem, que está desintegrando a cada segundo. Cada segundo que passa você está mais próximo da morte. E é como nós falamos aqui, a grandeza do ser humano está em reconhecer a sua pequenez. O significado da vida vem através do reconhecimento que você é insignificante. Aquela pessoa que tem o ego lá em cima, ela nunca será ninguém.
porque ela está projetando além da própria imagem, além da própria medida. E é com isso que nós conseguimos garantir um espírito imperturbável, entendendo que, hoje o dia na minha empresa foi péssimo, hoje eu não vendi nada, hoje o mercado está um lixo, hoje eu não consegui lucro, eu tive prejuízo, hoje eu tomei uma chamada do patrão, hoje eu tomei ali uma reclamação. O que eu controlo dessa situação aqui? Hoje o dia foi horrível. Eu não controlo que o dia foi horrível. Eu não controlo que os acontecimentos vieram de uma forma que eu não esperava. Eu não controlo que as adversidades bateram na minha porta. Mas eu controlo o fato de eu me preparar melhor para o dia seguinte. Eu controlo como que eu vou aprender diante dessa situação. Eu controlo a minha percepção em entender que as pessoas talvez falaram mal de mim e que eu não tenho culpa disso. Ou se eu tenho culpa, o que eu devo corrigir. A dicotomia do controle, ela faz a seguinte coisa. Ela pega a sua mente, todo aquele embaralhamento que tem de ideias, de angústias, de ansiedade, ela passa um pano, passa uma vassoura, tira toda a poeira e ali você deixa apenas o que importa, que é o que você realmente controla. E é a pequena parte da vida que você deveria focar. Se um problema chega na tua porta e ele não tem solução, para que você se preocupa? Você não pode fazer nada. Se ele tem solução, então para que você se preocupa também? Você pode fazer alguma coisa. Então, em ambos os casos, você sai no lucro. Por isso que Epicteto, que era um escravo, o cara que eu sugeri aqui o livro para vocês, o Manual de Epicteto, esse cara que nasceu escravo era tão tranquilo. Ele era mais livre do que qualquer outra pessoa que não era escrava em sua época. E até mais livre do que eu e você na nossa modernidade. Porque hoje somos escravos do vício, somos escravos das redes sociais, da aprovação externa, da política, do dinheiro, da modernidade, somos escravos do conformismo, escravos do consumismo, de várias coisas que vão engolindo a nossa essência, porque nós sempre focamos no que não controlamos. É exatamente aqui que começa a ataraxia, na percepção que as ondas eu não controlo. A percepção que a força do mar eu não controlo. A percepção que a força do vento eu não controlo. Mas o que eu vou fazer a partir daqui? Todo problema que chega sobre você, ele chega desse tamanho. Um tamanho neutro. Um tamanho que não é bom nem ruim, nem pequeno nem grande. E aí, diante da sua percepção com esse problema ele pode ser erradicado, ele pode diminuir ou ele pode se expandir, ele pode aumentar. Toda vez que alguma coisa acontece com você, e ao invés de você se perguntar o que eu vou fazer diante disso, você se pergunta o que a vida está fazendo comigo, quando você foca muito mais no que você não controla, ao invés na sua reação, o problema expande. Porque aquele controle que você teria diante do problema agora já não existe mais. Toda vez que você foca no que você não controla, você perde o controle daquilo que você pode dominar. O autocontrole ele surge do desprezo das coisas que não dependem de ti. Não deixe que a sua felicidade dependa de coisas que não dependem de ti. Sua felicidade não pode depender do marido, sua felicidade não pode depender da esposa, sua felicidade não pode depender do dinheiro. São coisas que estão além da sua medida. O dinheiro vem e vai, o marido um dia pode trair, a esposa um dia pode deixar, os filhos um dia vão crescer e vão viver as vidas deles. Agora você sempre tem uma fonte interna que é aquilo que você controla. Tudo que vem de dentro para fora nunca cessa, porque vem de você, vem de uma fonte autônoma. Agora, se você fica dependendo de coisas externas para viver, então se acostume com a perturbação. Se acostume a ser tão oscilativo quanto a vida, a ser tão oscilante quanto a vida. Quando a vida faz esse sobe e desce, dias bons, dias ruins, você vai nesse sobe e desce também. Quando a vida te proporciona ansiedade, você fica ansioso. Quando a vida te proporciona angústia, você fica angustiado. Porque você não consegue ter essa fortaleza interior de entender que pouco importa a força das ondas, mas sim a qualidade do teu barco. É aqui que começa a ataraxia. Em você entender que tem certas coisas que, infelizmente, você não pode fazer nada, e que tem outras coisas que você pode fazer, sim, alguma reação, alguma atitude, como que eu vou aprender diante disso, como que eu vou evoluir diante daquilo. É aqui que está a importância em se viver. Quanto mais você foca no que você controla, mais livre você é. É aquela pessoa que, o mundo está pegando fogo, mas dentro dela ela encontra paz. Alexandre o Grande, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele dá um conselho para todos os seus guerreiros.
Ele diz que todo guerreiro deveria estar em estado de ataraxia no campo de batalha. Olha que interessante como eles falavam desse termo. Eles não falavam que a paz, a ataraxia, o fato de você ter um espírito imperturbável, vem na calmaria, vem num jardim, vem no dia ensolarado, vem no meio do shopping, vem no meio das compras, no meio da prosperidade. Não é isso. A ataraxia ela deve surgir no momento da tempestade. Ela deve surgir no momento da guerra. É no momento da batalha que o guerreiro encontra imperturbabilidade dentro de si. Porque é ali que você consegue se refugiar. É ali que você consegue entender que mesmo diante do caos, a paz está interna. Porque ela vem de dentro, ela não vem de fora. Se você espera pelas condições perfeitas para se viver, você nunca vive. Sempre tem uma segunda-feira para começar, sempre tem um dia melhor para iniciar, sempre tem uma oportunidade melhor para você investir. Por isso que o fator de vida, o fator de viver de fato, vem com entrega, vem com voluntariedade, vem com intensidade. Você coloca, e não aquilo que você espera, aquilo que a vida te dá. A vida nunca vai te dar nada perfeito, esqueça isso. O que a vida pode nos dar são algumas condições que diante da nossa excelência fará mais sentido. Diante da nossa excelência de você colocar potência, de você fazer melhor, de você se entregar, como estamos falando aqui. Então a primeira coisa da nossa live de hoje, como ter ataraxia, professor? Como ter um espírito imperturbável, dividindo o que você controla daquilo que você não controla. Olhe para o mundo, olhe para tudo aquilo que está te perturbando. Pegue um problema que você está passando agora. Eu estou passando por um problema familiar. As pessoas estão falando mal de mim, estão fazendo fofoca, estão fazendo intriga. Faça uma avaliação sincera. Olha, aqui eu tenho culpa. Eu sou uma pessoa muito rude, muito arrogante, às vezes eu falo sem pensar, então eu controlo isso e eu vou mudar isso. Agora eu não controlo o fato de que mesmo eu fazendo o meu melhor, as pessoas têm uma intriga comigo. Eu não controlo o fato que mesmo eu fazendo o meu melhor, as pessoas não vão com a minha cara. Então que se dane, eu não controlo isso e acabou. Essa é a ataraxia, é a capacidade de depender daquilo que só depende de ti. Quando eu controlo, eu faço. Quando eu não controlo, eu aceito. Pronto, acabou e já era. A vida é assim. Nós funcionamos em um nível de essência, no nível de coisas que são essenciais e não em nível de quantidades. Você nunca vai controlar a tudo no mundo. Você nunca vai controlar muita coisa. Você só controla a si. E a boa notícia é que você só precisa controlar a si mesmo. Imagine se você controlasse mais coisas, o quanto que você iria se preocupar. Epicteto propriamente diria, o que eu não controlo não me perturba. O que não depende de mim não me perturba. O que não está no meu controle, que se dane, digamos assim. E isso não é um estado de negligência, não é uma apatia com a vida. Nada mais é do que uma alocação de recursos. Imagine que você foca muito em algo que você não controla. Automaticamente você está deixando de focar em algo que você controla. É aquela pessoa, por exemplo, sem personalidade. Aquela pessoa que quer agradar tanta gente, quer agradar todo mundo, e aí ela fica se moldando, ela fica se encaixando nos contextos, vestindo algumas máscaras para agradar fulano, beltrano, ciclano, mas ela esquece de si mesma. Porque o ser humano é limitado, é o que falamos aqui. Nós somos insignificantes. O tempo que eu estou gastando nessa live de hoje é um tempo que eu estou deixando de gastar em outra coisa. Mas eu estou fazendo uma boa escolha, é isso que importa. Eu estou escolhendo algo que eu amo, algo que eu quero. Agora, se eu estivesse aqui preocupado com zilhões de outras coisas, eu estaria deixando de fazer a live, que é algo que eu gosto, que é algo que eu amo, que é o meu trabalho, que é a sabedoria que vem sendo trazida por tantos anos diante de tantos filósofos. Então é exatamente aqui que nós devemos trazer a dicotomia do controle, a distinção do que eu controlo para com aquilo que eu não controlo. Uma pessoa perguntou se a live fica salva. Fica sim, pode ficar tranquilo, essa live aqui ficará salva. E agora eu queria falar sobre outra coisa que eu queria trazer aqui com vocês, que é uma linha um pouco diferente do estoicismo. O estoicismo ele vai falar que a ataraxia vem através da dicotomia do controle, de você não depender de coisas que não dependem de ti. Agora, quando você parte para uma outra linha filosófica que nós chamamos de epicurismo, e aí eu sugiro esse livro para você, Cartas de Epicuro, ou Cartas a Meneceu, é um livro muito bom também, tratam da mesma coisa. Nós temos uma corrente filosófica um pouquinho diferente. O epicurismo ele vai promover a busca pelo prazer, a busca da hedone, o prazer que vai trazer a felicidade para o ser humano. E dentro do epicurismo nós temos dois termos. Primeiro, a ataraxia, como conhecemos, e do outro lado nós temos a aponia.
A aponia é a ausência da dor, a ausência da penitência. E o nosso prazer na vida, a nossa imperturbabilidade, vem através de duas formas. Ou através da fortaleza do espírito, ou através da ausência de perturbações. O estoicismo ele vai responder essa pergunta muito bem, como falamos agora. Ele vai falar o seguinte: amigão, não espere a ausência de perturbações. A vida nunca será perfeita com você. Então, se eu fosse você, fortalecia o espírito. Eu praticava muito mais a ataraxia. Só que aqui eu quero trazer um ponto interessante sobre o epicurismo. O epicurismo ele busca o prazer na medida moderada. O epicurismo ele busca o prazer na medida correta. Quando nós falamos em imperturbabilidade da alma, nós não devemos apenas falar de guerra, nós não devemos apenas falar de batalha, não devemos falar apenas de tempestade. Devemos falar também dos prazeres da vida, das coisas que são boas, das coisas que promovem um prazer na própria alma. E aqui entra um ponto interessante, é o prazer da alma, é o prazer do espírito, não é só o prazer do corpo. E Epicuro ele traz essa questão do prazer de uma forma muito bem colocada. Porque ele diz o seguinte: a pessoa que consegue alcançar a ataraxia é uma pessoa que tem uma vida prazerosa. O que é uma vida prazerosa, professor? Não é aquela vida que você vive na balada, que você vive na orgia, que você vive em festa, que você vive na droga, vive no dinheiro, não. A vida prazerosa é aquela que contempla e alimenta tanto o corpo quanto o espírito. É aquela vida que contempla e alimenta o ser humano na medida correta. É aquele prazer que é você quem escolhe, não você o escolhido. É aquele prazer que você desfruta, não aquele que você necessita, que você é viciado. É aqui que entra a ataraxia no ramo epicurista. A ataraxia significa o ser humano buscando um prazer que é um prazer feliz, que é um prazer eudaimônico. Existem dois tipos de prazeres na vida. Existem os prazeres hedônicos, aqueles que alimentam ao corpo, e existem os prazeres eudaimônicos, aqueles que alimentam a alma. Tudo aquilo que alimenta o corpo necessita de renovação. Tudo aquilo que alimenta o corpo necessita de dependência. Você come agora, daqui a algumas horas você já sente fome. Você vai sair agora com, por exemplo, uma pessoa que você quer e você tem uma relação, daqui a algum tempo você sente vontade de novo. Você bebe água, daqui a pouco sente sede. O nosso corpo ele necessita sempre de uma dependência. Agora os prazeres eudaimônicos, que são os prazeres que eu queria trazer aqui, são aqueles prazeres eternos. Aqueles prazeres que você se recorda dos tempos antigos e ainda assim você desfruta. Você pensa naquilo com nostalgia, você pensa naquilo com saudade, você pensa naquilo como se fosse um momento que você estaria vivendo agora. É aquele prazer de você sair com seus colegas e ter uma boa conversa. É o prazer de ler um bom livro. É o prazer de buscar um bom conhecimento. É o prazer de tomar uma boa xícara de café com o cachorro do lado abanando o rabo e você fazendo carinho. É o prazer de você trabalhar com o que ama. É o prazer de estar com uma pessoa que contempla a sua alma, que te preenche. Esse é o prazer eudaimônico. E a vida, ela vai ser baseada muito mais em prazeres eudaimônicos do que em prazeres hedônicos. Se você se baseia em coisas corpóreas, você nunca tem uma alma imperturbável. Como que você vai ter uma alma forte, sendo que você a enfraquece fortalecendo apenas o corpo? E fortalecendo bem entre aspas, porque como falamos aqui, tudo aquilo que eu dou ao corpo necessita de renovo. Tudo aquilo que eu dou ao corpo necessita de, mais uma vez, uma renovação, de você dar de novo. E é daí que surgem os vícios, né? De você consumir uma coisa e depois precisar consumir de novo. E aqui que nós entendemos a importância da ataraxia. Primeiro, a ataraxia vem da distinção entre aquilo que eu controlo e daquilo que eu não controlo. É como eu ser pirro de Elis diante do momento difícil, diante da tempestade, e manter a alma serena. E manter ali aquele espírito imperturbável, entendendo que pouco importa a força das ondas. Se eu não me atentar ao leme, se eu não me atentar à tripulação, se eu não me atentar ao lado que eu vir as minhas velas, será pior. Então é melhor eu focar no que eu controlo e o resto que se dane. Agora, o segundo ponto que eu queria trazer aqui, a melhor forma de você ter uma alma imperturbável é buscando bons prazeres na sua vida, buscando coisas que te preenchem, coisas que vão te trazer a eudaimonia. O ser humano, ele vive a sua vida de maneira automática, ele vive a sua vida de maneira mecânica, ele vive sem refletir, ele vive sem pensar e vai buscando os prazeres baratos, a era da dopamina. Mas quando você encontra uma coisa, que é aquela coisa que quando acaba você fala, nossa, como eu queria mais disso.
aquela apresentação que você vê do seu filho na escola no Dia dos Pais, aquele momento que você está almoçando de domingo na casa da sua mãe, aquele momento em que você está lendo um bom livro e o tempo flui de uma maneira tão fantástica que você termina o livro no mesmo dia que começou. Coisas assim, coisas simples da vida. Epicuro, ele promove a busca pelo prazer como um fator de ataraxia. Ele diz que quanto mais o ser humano consegue usufruir da vida, e olha o que eu estou falando aqui, usufruir, não é acumular. Não é sobre eu ter 200 carros, é sobre eu ter o meu carrinho ali de 2005 e mesmo assim eu desfrutar dele. Ele me leva para o mesmo canto que os outros carros levam. Ele me leva para o mesmo canto que uma Mercedes me leva. Ele me leva para o mesmo canto, eu tenho ali o prazer com ele, eu tenho um bom desfrute. E isso não é um convite ao comodismo. Isso nada mais é do que um convite ao bom desfrute. Se você desfruta do pouco, você também consegue desfrutar do muito. Agora tem pessoas que focam tanto no muito que elas menosprezam até o suficiente. É a pessoa que nunca se contenta com nada. A famosa ânsia de ter e o tédio de possuir. É a pessoa que fica buscando além da medida e se torna escrava do desejo. Essa é a questão que eu queria trazer aqui com Epicuro. Ele vai trazer exatamente esse ponto que você deve guardar na sua vida. Isso é necessário. Esse prazer, ele vai promover um alimento à alma ou ao corpo. E não é uma oposição de um contra o outro, mas sim um complemento, mas sim um equilíbrio. Eu entender que até essa medida eu terei prazer e até essa medida eu também estarei alimentando a minha alma. E aí a pessoa vai se perdendo no decorrer da vida com tantos prazeres, vai se perdendo com tanto dinheiro, com tantas reputações, com tanto status, e aí acabou. Ali você já perdeu a imperturbabilidade do seu espírito. Então, professor, a fórmula mágica, me dê aí o manual para ter uma alma imperturbável. Primeiro, para você ter um espírito imperturbável, você deve saber o que vem de fora e o que vem de dentro. O que você controla e o que você não controla. A dicotomia do controle, como falamos. Perfeito, professor. Eu já entendi que as pessoas ao meu redor eu não controlo, mas eu controlo como eu irei agir diante dessas pessoas. Então foque 100% no que você controla, o resto é consequência. Eu estou fazendo essa live aqui, para mim pouco importa se as pessoas vão gostar ou não. Mas o fato de eu estar dando o meu melhor e de focar no que eu posso falar, no que eu vou pensar, no que eu vou ensinar, já vai gerar uma consequência nas pessoas que estão assistindo. Seja uma consciência negativa ou seja uma consciência positiva. Uma consequência no caso, né? E isso tudo vem através de uma dicotomia do controle. Então eu não vou me perturbar com algo que alguém venha falar aqui. Eu não vou me perturbar com uma crítica, eu não vou me perturbar com um comentário negativo, eu não vou me perturbar com nada. Porque o meu espírito está imperturbável nesse momento. E aqui fica aquele conselho que os estoicos nos dão. Não espere as condições perfeitas da vida. A vida não te promove paz, é você quem a constrói. A vida não te promove harmonia, é você quem equilibra os pratos da vida em suas mãos. Se você espera as condições perfeitas para viver, você nunca vive. Então, a partir de hoje, entenda que a fortaleza vem de dentro. Tudo que é bom na vida vem de dentro. Tudo que é bom na vida vem do seu controle. O amor que vem de dentro para fora, a fortaleza que vem de dentro para fora, o bem que vem de dentro para fora, são coisas que não cessam. São fontes mananciais que vão brotar, que vão regar o seu ser para sempre. Porque você não depende de ninguém, vai depender apenas de si. E se depende de você, que bom. Pelo menos você não fica angustiado pelos fatores que estão fora do seu controle. Então a primeira coisa para ter um espírito imperturbável é distinguir o que você controla e o que você não controla. Nós temos uma oração muito legal, que é uma oração feita em casas de reabilitação lá nos Estados Unidos, em casas de dependentes químicos. Porque um dependente químico, ele entrega a vida para o vício, ele entrega a vida para a droga, ele entrega a vida para a bebida, ele entrega a vida para algo que faz dele um refém. Ele perde totalmente o controle da sua existência. E aí eles fazem uma oração lá muito interessante, que é a seguinte, a oração da serenidade, a prece da serenidade. Pai, dai-me força para aguentar o que eu não controlo, dai-me coragem para mudar o que eu controlo e dai-me sabedoria para distinguir. É isso que você precisa em sua vida. Força para aguentar aquilo que você não controla, força para aguentar o barco balançando diante das forças das ondas, força no casco, força no barco. Você precisa de coragem para pegar o leme, apertar firme nele e falar para a tripulação: pessoal, vamos aguentar, vamos resistir, nós vamos sair dessa, nós vamos suportar, porque pouco importa o que acontece do lado de fora. O que importa é como vamos reagir aqui do lado de dentro.
E você precisa de sabedoria. Sabedoria para distinguir aquilo que está no seu controle daquilo que não está. E assim você alcança essa imperturbabilidade. E a segunda coisa, existem pessoas que não são perturbadas por fatores externos. Existem pessoas que nem passam por problemas direito. E me desculpe, eu não estou menosprezando o problema de ninguém aqui. Eu só estou querendo dizer algo que Schopenhauer diria. Ele falava que toda vez que você se considerar um infeliz na vida, olhe para aquele que tem menos do que você. Olhe para uma reclamação que você fez hoje. Você talvez tenha reclamado do celular, reclamado da casa, reclamado do carro, reclamado do trabalho. Agora você vai olhar para quem tem menos do que você. E não para menosprezar aquela pessoa, mas sim para você entender que às vezes a sua reclamação é totalmente fútil. Você se perturba não por coisas externas, você se perturba pelo lado de dentro, porque você não consegue desfrutar do prazer que é viver. Você reclamou do fato de ter que ir trabalhar. E aí tem um cara que está entregando o currículo há não sei tantos dias e ele está angustiado porque já não tem nada na geladeira e ele possui 2, 3 filhos para alimentar. Será que a sua reclamação é tão pertinente assim por conta do seu trabalho? Não é que você vai menosprezar a sua dor, é que você vai parar de focar naquilo que você ainda não tem e começar a desfrutar do que você possui. É exatamente aqui que nós estamos falando do hedonismo epicurista. É o desfrute da vida, o desfrute do oxigênio que eu respiro, o desfrute do conhecimento que eu tenho, o desfrute da audição que eu possuo, o desfrute da vista, do olhar, da ótica que eu tenho disponível, o desfrute disso. São coisas simples que promovem uma boa vida, são coisas simples que promovem uma imperturbabilidade, mas o ser humano cria as próprias condições para sofrer com reclamações vazias. Você reclamou da comida? Olhe para quem está aí, investigando o lixo para ver se acha alguma coisa. Você reclamou da sua família? Olhe para aquele cara que ficou viúvo agora. Você reclamou do seu trabalho, do dinheiro? Olhe para aquelas pessoas que não têm o que comer. E isso daqui, mais uma vez, não é você ficar feliz com a infelicidade alheia, jamais. É simplesmente você entender que você reclama de barriga cheia muitas vezes. Que você se perturba por coisas que são fúteis. O ser humano cria as próprias condições para a perturbação. Como diria o próprio Hipócrates, na medida que nos afastamos da nossa natureza, as doenças surgem. Você se adoece porque você está distante de uma natureza contemplativa, de entender que uma simples xícara de café já é algo magnífico, que uma brisa no rosto já faz a vida valer a pena, como diria Fernando Pessoa, que o simples fato de você pensar, de você raciocinar, de você ser um ser humano que contempla, que ama, que respira, que vive, já é uma bênção. Essas coisas, elas são incontáveis no dia a dia. São bênçãos incontáveis. Se você para e acorda, já é a primeira bênção. Você respira, é a segunda. Você está fazendo ali o seu trabalho, você está com sua família, é a terceira. Você tem um cachorro, é a quarta. Você tem conhecimento, é a quinta. E aí você vai acumulando uma série de bênçãos que você joga todas no lixo porque você quer focar ali no probleminha que apareceu para você. Por conta do trabalho, por conta do chefe chato, por conta do boleto, por conta disso, por conta daquilo. A imperturbabilidade da alma, ela vem através de 2 quesitos. Primeiro, a distinção do que você controla e do que você não controla, a força para suportar as ondas, a coragem para mudar o que pode, a sabedoria para distinguir. E segundo, vem da sua capacidade de desfrutar da vida. Como você tem desfrutado da sua vida? A sua vida será que tem sido jogada no lixo porque você diariamente deixa de ter uma vida prazerosa? A vida prazerosa vem do desfrute. A vida prazerosa vem desse momento. Hoje eu posso estar cansado, eu posso estar acabado, eu posso estar doente, eu posso estar o que for. Mas nesse momento eu estou conversando com vocês, eu estou falando de filosofia, eu estou falando de algo que eu amo e eu estou tendo prazer em fazer isso. Eu estou tendo prazer independente dos contextos externos. Porque eu pouco me importo com o que me falta, eu me importo com o que eu já tenho. Como nós falamos aqui, o ser humano é limitado. O ser humano ele tem uma medida que é uma medida finita. Quanto mais eu foco em uma coisa, menos eu estarei focando em outra. E será que é sábio, será que é plausível você ficar focando no carro que você ainda não tem e ficar desprezando aquele que já está na sua mão? Mais uma vez, não é conformismo. Não é o fato de você ficar acomodado, é desfrutar. Se você desfruta do pouco, você aprende a desfrutar do muito. Agora, se você é aquela pessoa em que nada é suficiente, até o suficiente se torna pouco.
Até o suficiente se torna miséria. E não porque é pouco, mas porque você não sabe contemplar. Porque você não sabe usufruir. E aí eu lembro de um conto de Tolstói, um conto muito legal, uma novela que ele escreve. Lev Tolstói, um grande escritor, um grande literário da Rússia. Ele vai falar lá de um tema chamado De Quanta Terra Precisa um Homem. É um livro muito legal. E nesse livro nós temos a história de um camponês chamado Parro. Parro, ele era um camponês já mais velho e ele acreditava que ele era infeliz. Ele acreditava que ele era perturbado, ele tinha uma alma totalmente perturbada. E por que, professor, ele acreditava isso? Porque ele tinha poucas terras. Essa era a crença dele. Eu tenho poucas terras, então eu sou infeliz. A minha felicidade só vai chegar quando eu tiver muitas terras. E aí ele fica naquela angústia, fica naquela ansiedade, e ele descobre que em um povoado distante existe uma história em que o tempo que você conseguisse percorrer um território, uma terra, aquela terra seria tua. Se você percorresse um território inteiro, aquela terra seria tua de maneira gratuita. E ele vai lá para esse povoado distante e a crença era verdadeira. Todas as pessoas falavam que isso era real. E ele começa a correr que nem louco em volta de várias terras para conquistar ali todo aquele território e ser, por fim, feliz. Ser, enfim, feliz como ele sonhava. E aí, no fim, como ele já era um cara mais velho, ele correu tanto, conquistou tantas terras num dia só, que ele morre. Ele tem um ataque e morre. E qual é a lição da história, pessoal? Ele acumulou milhares de terras num dia só, mas ele desfrutou apenas de uma. E eu gostaria que vocês adivinhassem qual. Que era exatamente aquela cova em que ele foi sepultado. Aquela cova em que ele foi enterrado. Essa foi a única terra que ele usufruiu. Agora me diga uma coisa. Esse cara, ele era infeliz pela falta de terras ou pela falta de desfrute da terra que ele já possuía? Nem que seja uma, nem que fosse uma, nem que fosse uma fazendinha de 10 metros quadrados, mas era dele. E quando você tem alguma coisa e desfruta daquilo, vale muito mais do que aquela pessoa que tem milhares de territórios, milhares de coisas e fica só focando no que ainda não tem. A sua perturbação da alma muitas vezes não é pela falta de algo que você ainda não possui, mas é pela falta de contemplação do que você já tem. É pelo simples fato de você não prestar atenção nas coisas simples da vida, mas que são coisas valiosas. Você reclama da louça para lavar, mas se esquece que só tem louça porque teve comida para comer. Você reclama da sua casa, mas você se esquece que você só pode reclamar de uma casa porque você tem uma. Que você deita em uma cama quente, que você tem uma coberta. Qual foi a última vez que você agradeceu por um banho quente? Um banho quente é algo simples. É algo que as pessoas podem até colocar como algo superficial, mas ainda assim é algo que traz o sentimento de vida. Se você consegue se tornar imperturbável diante das coisas simples da vida, diante dos problemas, diante das coisas que você não controla, é aí que você vai elevando também o seu grau de bom proveito, de bom desfrute. A vida não foi feita para ser contabilizada, a vida foi feita para ser desfrutada. A vida não foi feita sobre a quantidade de casas, de carros e de dinheiro que você tem, mas sim sobre quanto você usufruiu de cada uma dessas coisas. Não é sobre eu ter uma mansão e colocar os meus netos para correr dentro dessa mansão e deixar que eles brinquem com os funcionários, isso e aquilo. É sobre eu pegar o meu neto na cadeira de balanço e ficar brincando com ele, e ali já é algo maravilhoso. É uma memória afetiva simples, só que marca a vida da criança. A vida, como diria Sêneca, ela não é medida pela quantidade de anos vividos, mas sim pelo desfrute de cada um desses anos, pela qualidade. É a qualidade que importa. São momentos como esse momento aqui que eu estou fazendo essa live com vocês, em que eu consigo viver de fato. Então, mais uma vez, eu deixo aqui 2 lições para encerrar a nossa live de hoje. A ataraxia significa a imperturbabilidade da alma, como ter um espírito imperturbável. E você pode responder isso de 2 formas. Primeiro, pelo estoicismo, como diria Epicteto, a imperturbabilidade da alma vem do fator de independência do que você não controla. Saiba muito claramente o que você controla e o que você não controla e pratique aquela oração da serenidade que falamos aqui. Pai, se você não é cristão, se você não é religioso, pouco importa. Tire ali o primeiro vocativo e o resto você vai entender. Dai-me força para suportar o que eu não controlo, coragem para mudar o que eu posso e sabedoria para distinguir. É daí que vem o primeiro estágio da ataraxia. Você talvez está se perturbando por coisas que você não controla. E você quer um remédio bom para sua alma agora? Um farmacon, como diria Epicuro? Se você tem um problema e esse problema não depende de você,
então que se dane. Você não tem nada para fazer e a solução vai surgir provavelmente sozinha. Agora, se depende de você, então para que a preocupação se depende de ti? Muitas vezes a sua preocupação vem dessa falta de clareza, vem dessa poeira mental que você tem que precisa ser limpa. E segundo, a ataraxia pode ser promovida pelo desfrute, pelo prazer da vida. Não aquele prazer pesado, não aquele prazer que te escraviza, mas aquele prazer que te conforta, aquele prazer que alimenta a alma. Como diria Epicuro, Cartas sobre a Felicidade, o prazer que nós possuímos em desfrutar. É o bom desfrute da vida. E isso tudo surgiu num contexto difícil. Essas filosofias, o epicurismo e o estoicismo, elas são contemporâneas. Elas surgem ali em 320 e 350 a.C., na era do período helenístico, como falamos aqui. Momentos complicadíssimos para os gregos. Agora, hoje, nós vivemos nesses momentos também. Hoje você posta uma foto e fica angustiado por quantos likes você vai receber. Você já parou para pensar nisso? Que o seu sistema fisiológico vive num contexto que ele não foi projetado para viver? Antigamente nós ficávamos nervosos e ansiosos porque estávamos caçando, porque aquilo dependia da nossa vida, aquilo estava colocando em xeque a nossa sobrevivência, porque um predador estava correndo atrás de você. Hoje você fica ansioso porque você está no computador do trabalho e louco para ir embora e cheio de cafeína e angustiado e coisas do gênero. A sua vida não está em risco. Olhe para a realidade e entenda, você muitas vezes é insignificante, não precisa de tanto estresse, não precisa de tanta preocupação com coisas que estão além de você. Deixe o resto acontecer como deve acontecer e comece a desfrutar um pouco mais da vida. Comece a ter um ritual diário em que você sente e desfruta, que você presta atenção no que você está fazendo e fala, quão maravilhoso é isso daqui. Marco Aurélio ele tinha esse momento diariamente. Marco Aurélio em suas meditações, um grande imperador estoico, olha que interessante isso daqui. Marco Aurélio, ele era um imperador. Ele tinha tudo o que ele poderia ter. Ele tinha nas suas mãos a chave do maior império daquela época. 1/3 do mundo vivia em Roma no seu período. Ele era riquíssimo. Só que quando ele acordava, ele não falava assim, nossa, muito obrigado pela riqueza. Eu agradeço pelo ouro, eu agradeço pela prata, eu agradeço pelas tropas, eu agradeço pelas mulheres. Não. Ele agradecia por estar vivo, ele agradecia por respirar, agradecia por pensar e agradecia por amar. Coisas simples, coisas que estão na sua possibilidade. Você não é um imperador de Roma, nem eu sou. Mas nós podemos pensar, desfrutar, amar e respirar. São coisas que estão no nosso controle. São coisas simples da vida. E é a partir desse ponto, é a partir desse desfrute que nós conseguimos viver melhor e viver de uma maneira imperturbável. Então, das duas, uma. Ou você distingue aquilo que consegue fazer a distinção daquilo que está no seu controle e daquilo que não está, foca em um e aceita o outro, e assim você vai eliminar todas as perturbações externas, elas não chegarão até você, ou você vai fazer aquilo que falamos. Você vai começar a desfrutar mais da vida e parar de criar condições de perturbação nas quais você mesmo está fazendo, nas quais você mesmo está deixando de desfrutar. Essa é a ataraxia. A vida, ela pode ser bem vivida dessa maneira. E aqui o último conselho que nós podemos deixar é o seguinte. A vida não é perfeita, a vida é injusta, a vida muitas vezes é maligna, muitas vezes você se esforça, você faz de tudo e dá com a cara na parede. Existem problemas, existem adversidades, existem cansaços, existem angústias. Nós somos seres humanos perecíveis, emotivos, sensitivos, nós sentimos tudo o que acontece. Mas ainda assim nós temos uma capacidade de consciência muito maior. E se você consegue aplicar isso no seu dia a dia, você começa também a ter essa imperturbabilidade de espírito, que vem disso que falamos, do estoicismo e do epicurismo, dessa maneira prática e rápida. Ah, professor, é difícil, na teoria é fácil. Claro, na teoria tudo é fácil. Só que a prática, ela é como uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas que quanto mais você utiliza, mais fácil fica de utilizar. Se você nunca usa uma parafusadeira, como você vai montar um guarda-roupa? É lógico que será difícil. Agora, se você já usou várias vezes, vai ficando mais fácil. Isso nada mais é do que hábito. O hábito, ele diminui o esforço para aumentar a frequência. O ato, ele aumenta o esforço para diminuir a frequência. Quando eu faço pela primeira vez, a primeira vez que eu tento ficar calado, que eu deixo de ficar perturbado por um problema que eu queria muito resolver, mas não tem como, é difícil. Você fala, nossa, como eu sou incapaz.
Só que já na 10ª vez você fala, nossa, isso daí aconteceu, legal. Eu posso fazer alguma coisa? Não? Então tá bom, deixa acontecer. Depois a gente vê isso daí. E não porque eu estou sendo negligente, mas é porque eu foco no que importa. E o que importa, professor? A boa vida. É o fato de você chegar no final e desfrutar. E não ser como o Parron, aquele cara que fica louco correndo atrás dos territórios na Rússia e no final só desfruta de uma única terra, que era a cova onde foi enterrado. Então é exatamente isso que eu quero que vocês guardem para a vida de vocês a partir de hoje com a figura da ataraxia. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Comentem aqui, por gentileza, qual é a opinião de vocês sobre esse tema, o que vocês vão levar de aprendizado, como que vocês vão conseguir aplicar isso no dia a dia de vocês e que a partir de hoje vocês possam se tornar cada vez mais, digamos assim, estoicos, epicuristas, pessoas que desfrutam da vida e que não se perturbam por coisas que não existem necessidades de perturbação. Eu queria dar um recado muito importante, pessoal, caso que eu me esqueça por aqui, deixa eu só dar um gole d'água para molhar um pouco a garganta, né? Falando todo esse tempo, já gravei aula hoje, já fiz um monte de coisa. E agora eu queria dar um último recado, um evento gratuito que vamos realizar, pessoal. Quem tiver interesse, será um prazer tê-los comigo. Um evento que nós vamos realizar na próxima semana. Deixa eu só procurar aqui a imagem ilustrativa para apresentar para vocês. Vai ficar muito ruim, muito feio, então deixa quieto. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Semana que vem, pessoal, nós teremos uma imersão gratuita de 3 dias sobre filosofia. E essa imersão vai falar um pouco do período clássico, do período helenístico e do período moderno. Nós vamos fazer uma viagem na história da filosofia. Serão 3 dias, segunda, terça e quarta, dia 15, 16 e 17. Todas as aulas acontecerão às 19 horas da noite. Nós teremos uma aula na segunda, uma aula na terça e uma aula na quarta. E cada aula vai contemplar um tema, um período da história da filosofia. No primeiro dia, na segunda, vamos falar de Sócrates, Platão e Aristóteles. No segundo dia falaremos de Epicuro, um cara que eu até citei hoje, Marco Aurélio e Diógenes o Cínico, é um cara que fica nesse quadro aqui em cima. E no terceiro dia falaremos de Nietzsche, Albert Camus e falaremos também de Kierkegaard. Falaremos desses 3 pensadores mais modernos. Nós vamos fazer uma viagem na história da filosofia, uma imersão totalmente gratuita. Eu vou disponibilizar inclusive materiais de apoio para vocês. Quem quiser participar, só comentar a palavra imersão aqui nesse vídeo, nessa live. Comente imersão, que é gratuito, você não paga nada. Você vai receber uma mensagem lá no seu direct e você vai clicar e vai entrar no grupo da imersão, que é onde nós vamos se comunicar por ali. E eu vou explicar tudo no detalhe para vocês. Nós teremos uma aula incrível, aulas incríveis, né? Desde o primeiro dia até o último, segunda, terça e quarta, aulas às 19 horas. E caso você não consiga participar, professor, eu trabalho, eu tenho faculdade, tenho isso, tenho aquilo, as aulas ficarão gravadas, você pode assistir depois. Mas só terão acesso às aulas quem estiver nesse grupo. Então é importante você comentar a palavra imersão para estar conosco lá gratuitamente. O conteúdo é de ouro. Hoje eu já preparei o primeiro material de apoio. Nós falaremos no primeiro dia sobre a maiêutica socrática, o método de aprendizado da filosofia diante de Sócrates, aquele cara que sempre valorizava a dúvida em detrimento da certeza. Nós falaremos sobre o mito da caverna de Platão, a fuga das sombras, das aparências e da ignorância e a busca pela verdade. E falaremos sobre a virtude do hábito de Aristóteles. Professor, como que eu moldo um caráter? Como que eu formo um ethos? Como os gregos falavam, através de hábito. E Aristóteles nos ensina isso muito bem. Eu te garanto que todos esses pensadores, eles dão uma surra de 1.000.000 nesses coaches modernos. Nesses caras que vão te falar assim, torne-se inabalável, torne-se isso, torne-se aquilo. Eles não falam com base em crença, eles não falam, eu acho isso, isso e aquilo. Eles são investigativos, eles falam com base na razão. Vou sugerir livros para vocês, teremos material de apoio, teremos PDF, teremos tudo na mais alta qualidade, para que essa imersão seja maravilhosa. Então, quem quiser participar, só comentar imersão, como o pessoal está fazendo, será um momento de muito desfrute. Garanto isso para vocês. Toda vez que eu faço uma imersão nesse nível de 3 dias, 5 dias, às vezes eu também realizo de maneira gratuita, não é porque eu estou fazendo de graça que eu vou fazer de qualquer jeito.
As aulas duram 1h30, às vezes duram 2 horas de dedicação, de excelência, explicando, destrinchando, trazendo o contexto histórico sempre na mais alta excelência, como fizemos aqui hoje. A nossa live, por exemplo, começou quando falamos do período helenístico, falamos de Alexandre o Grande, a queda da democracia, o período difícil dos gregos, falamos da ataraxia surgindo ali com Pirro de Elis, naquele barco que ele estava no meio da tempestade e manteve a serenidade. Falamos do estoicismo, a dicotomia do controle. Falamos do epicurismo e o desfrute da vida, o real hedonismo, a busca por prazer. E finalizamos aqui falando um pouquinho sobre como eu consigo ter uma alma imperturbável. E tudo vem de uma maneira que é prática, que é rápida. Só depende de você. Por isso que a filosofia ela é algo que hoje em dia as pessoas não veem tanto valor. Porque a vida, ela se tornou utilitarista. A vida, ela se tornou algo muito mais dado do que emanado. As pessoas, elas não querem saber o que eu faço para conquistar isso. Elas querem saber o que você vai me dar se eu fizer isso. Elas buscam a utilidade. Por isso que uma música clássica, uma música erudita, perde valor. Por isso que uma obra de arte perde valor. Por isso que a filosofia, muitas pessoas falam, a filosofia é inútil, o conhecimento é inútil. Perde valor porque as pessoas não conseguem enxergar o valor. É a mesma coisa de você pegar uma pérola, um ouro, e entregar para um porco no meio de um chiqueiro. É lógico que a pessoa não vai perceber. A filosofia, a arte, a psicologia, todos esses conhecimentos que investigam a natureza humana são coisas que não são dadas de fora para dentro. Eu não recebo nada. A filosofia nunca chegou para mim e falou, ó, professor Brian, aqui é teu. Não, ela me traz de dentro para fora. E é exatamente aqui que nós conseguimos alcançar esse nível de imperturbabilidade de espírito. Toda vez que você depender apenas de ti, você será imperturbável. A pessoa que se perturba é a pessoa que cria expectativas do mundo. É aquela pessoa que se apoia em algo que não é dela. É a mesma coisa de você construir uma casa num terreno de areia. A casa vai desmoronar. Agora, quando você apoia a sua casa num rochedo, e esse rochedo é a tua alma, o teu espírito, então pode vir vento da direita, da esquerda, do norte, do sul, a 100, 200, 300 km por hora, mas a sua casa se mantém, porque você só depende de ti para estar bem. E a boa notícia, a única pessoa que te acompanha desde o nascimento até a cova é você. Então, independente dos contextos que surjam na vida, só você estará contigo mesmo. E você só depende de ti, então acabou. Acabou as preocupações, acabou a perturbação. Claro, se você praticar como falamos aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês um pouco. O Reginaldo comentou, a filosofia está tão desprezada na sociedade moderna que o Estado de São Paulo está tirando essa disciplina da rede pública. A negligência da escola estadual, da rede pública de educação com a filosofia acontece há muito tempo. Eu já tive essa vontade de lecionar para crianças, eu já ensinei bastante para crianças, sempre tive muita facilidade, só que quando eu percebi que o impacto é desse tamanho, que eu não tenho forças para lutar, que eu não tenho forças para manejar, é muito complicado. É algo que acontece muito com o fato de pegar um professor de história e jogar para dar aula de filosofia, pega um professor de sociologia e pega para dar aula de filosofia. Não tem como, é algo muito distante. Antigamente os gregos tratavam a filosofia como a mais alta classe de sabedoria que um ser humano poderia adquirir. As pessoas se aposentavam para estudar filosofia. Você criava ali um certo nível de riqueza para, a partir de hoje eu só vou estudar. O que importa é meu intelecto. Hoje não é mais assim. E nós estamos fazendo aqui um trabalho de tampar o sol com a peneira, mas pouco importa. Se serão 1, 2, 3 pessoas que estarão comigo nessa jornada. Hoje nós tivemos aqui 90, 100 pessoas nessa live e já estou feliz demais. Já estou extremamente realizado, porque significa que nós estamos tendo um avanço. Nem que seja um passo. Um passo dado, você já não está mais no mesmo lugar. Então é isso que importa. Deixa eu ver aqui os outros comentários de vocês. Que bálsamo para a alma, professor. Vou rever. Muito obrigado, querido, de coração. Nós vamos deixar essa live salva para que vocês possam acessar. A Maria Tereza comentou, Sócrates morreu não querendo ser corrupto e morreu pela verdade. Exatamente. Sócrates, o grande símbolo da filosofia. Como eu falei para vocês, quem quiser participar da nossa imersão de maneira gratuita, comente imersão aqui. A Lisa disse, fantástico, professor Brian. Muito obrigado por todo aprendizado, conhecimento, disposição em transmitir para nós. Muito obrigado, querida, de coração. Vocês não sabem o quanto que eu aprendo mais com vocês do que eu sou capaz de ensinar.
Essas coisas aqui você encontra no Google, você encontra em qualquer lugar. Eu só organizo com base no meu conhecimento, com base no meu fator empírico, com base na minha didática, trago alguns exemplos e mostro para vocês. O restante eu aprendo com os comentários, eu aprendo com as situações, os depoimentos, as visões que vocês vão entregando. Então, esse momento eu me realizo mais do que sou capaz de entregar. Estou me sentindo muito rica com todo esse acesso que terei a partir de agora. Muito obrigado, querida, de coração. Fico feliz por tudo isso. E é isso, pessoal. Nós já tivemos aqui alguns comentários muito interessantes. Eu vou lendo, eu vou passando o olho na medida do possível. E agora encerramos a nossa live de hoje. Como eu falei para vocês, pessoal, a vida ela não é fácil, a vida ela é difícil. Tem dias que nós queremos apenas sentar e chorar. Tem dias que queremos dar murro em ponta de faca. Tem dias que queremos destruir o mundo. Tem dias que queremos subir para o monte de uma caverna, numa montanha, e ficarmos ali isolados, mas infelizmente é isso. Só que nós temos sempre um fator de alteração, nós sempre temos uma cláusula inversa, a capacidade de falar o que eu vou fazer diante disso. E às vezes uma simples contemplação, um momento simples como esse, de uma noite de quarta-feira, um clima bem agradável, onde eu tenho meu escritório, tenho meu conhecimento, tenho meu celular, tenho minha internet, tenho a capacidade de falar, já me deixa feliz. É isso que eu preciso. Aqui eu já estou imperturbável. Eu posso receber a pior notícia que seja. Eu não vou me perturbar por nada, pois eu já estou desfrutando da vida e é isso que depende de mim. Que a partir de hoje, pessoal, amanhã não, hoje, na hora que você for deitar, colocar a cabeça no travesseiro, elenque 10 motivos pelos quais você é grato. E pegue uma folha, um exercício prático mesmo. Pegue uma folha e escreva 10 motivos pelos quais você é grato. Hoje eu levei meu filho na escola. Que bênção, você levou seu filho na escola. Já pensou nisso, cara? Seu filho, um cara que depende de você, um ser humano que vai ser consequência de ti, da tua educação que você dá para ele. Você levou ele na escola, ele vai se lembrar disso para sempre. Ele vai ter ali 80 anos, já velhinho, vai falar, nossa, eu lembro da época que meu pai me levava para a escola, pegava na minha mão e a gente ia na calçada conversando de coisas bestas da vida. Mas ele vai se lembrar, hoje eu brinquei com o cachorro, hoje eu fui trabalhar, voltei cansado, mas eu fui. Eu tenho saúde para isso, tenho oportunidade, tenho emprego, tenho disposição, tenho racionalidade. Hoje eu fiz isso e aquilo. E elenque 10 motivos. Eu te garanto que o seu dia valeu a pena, se você olhar para ele com a maneira correta, com os olhos devidos. Agora a pessoa que não consegue enxergar a vida como ela merece, até o azul vira cinza. Até o céu ensolarado vira um dia nublado, porque a pessoa não tem a capacidade de percepção. É aquela pessoa que não consegue ter uma vida prazerosa pela sua incapacidade de sentir a realidade. Então, que a partir de hoje você faça isso. Crie a partir de hoje essa lista. Se você quiser, faça essa lista, tire uma foto e nos marque aí no Instagram e nós iremos repostar. Uma lista com 10 coisas que você é grato. Grato por coisas simples mesmo. Porque eu te garanto que daí vem a sua imperturbabilidade. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Hoje foi um dia maravilhoso para mim. Encerrar o meu dia com essa live só demonstra o quão abençoado eu sou e que pouco importa quantos problemas cheguem na minha porta. Eu sempre terei infinitamente mais bênçãos para contabilizar do que problemas para resolver. Tudo depende de mim. Tudo depende da minha capacidade, tudo depende do que vem de dentro para fora e não o que chega de fora para dentro. Essa é a filosofia, aquela que coloca a responsabilidade do ser humano nas mãos do ser humano. Pare de querer culpar o mundo, pare de depender do mundo, pare de esperar algo do mundo. Espere apenas de ti mesmo e o resto é consequência. E assim a boa vida chega. E chega de maneira muito rápida, chega de maneira instantânea. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Uma ótima noite. E até... semana que vem não teremos live, né? A live acontece toda quarta-feira às 19 horas. Mas como eu disse, semana que vem teremos nossa imersão de 3 dias. Segunda, terça e quarta, totalmente gratuita, imersão Logos. Uma imersão na história da filosofia, onde vamos abordar vários pensadores com material de apoio, totalmente gratuito. Aulas às 19 horas ficarão gravadas caso você não consiga participar. Caso você queira, comente imersão e garanta sua vaga gratuita mais uma vez. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem na nossa imersão.